E se você percebe, o cristianismo, na sua grande maioria, fugiu a milhões de quilômetros dos ensinamentos de Jesus. Fugiu. A ponto de um crítico dizer: cristão eu só conheço um, Cristo. O resto não é cristão. Mas é verdade. E se você não tiver o mesmo Espírito que estava em Cristo, você nunca chegará a ser cristão. Você será uma imitação barata do cristianismo. O que se tem muito. Se tem fotografias de quadros de artes que custam milhões e milhões de dólares, vendida na esquina, ali na esquina, por R$2. Mas como é? Foram lá, tiraram uma fotografia, fizeram uma réplica daquilo e começaram a vender por R$2, mas aquilo é o original? Não. Então eu quero falar de Cristo, porque na verdade o Espírito Santo, o Espírito de Cristo vai produzir cristãos. Não vai produzir reprodução barata, não vai produzir imitação, não, vai produzir cristãos verdadeiros. Quando nós somos chamados a crer na palavra, alimentarmos da palavra e nos tornarmos a palavra, eu pergunto: o que é Cristo? Cristo não é a sua palavra? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então não existe tal coisa como meio cristão. E para se tornar meio cristão, nós vamos ver isso hoje à noite. É só você deixar de fazer o que Deus te mandou fazer. E você começa a fazer as histórias que, como dizem por aí, meia boca, mais ou menos, relaxadamente. E você vai se tornando uma coisa sem perceber, vai se descaracterizando completamente. Amém? Então, quando Josué assume o comando, ele tem uma função: permanecer nos ensinamentos de Moisés. Então o Espírito Santo também, ele tem uma função. Quando você vê alguém diz assim: não, o Espírito Santo me mandou fazer isto, volta lá nos ensinamentos de Jesus. Se não estão lá, está descaracterizado. Eu já ouvi mulheres dizer assim: o Espírito Santo me mandou pregar o Evangelho. Jesus mandou alguma mulher pregar? O Espírito Santo me mandou, tem muitas aí, me mandou separar do meu marido. Por quê? Você olha lá, não, porque hoje mesmo eu respondi uma pergunta dessa na live. Meu marido adulterou, posso me separar? Você nunca disse. Jesus nunca disse isso. Jesus disse: se uma mulher... Ei, quando é que um homem pode se divorciar de uma mulher? Perguntaram para Cristo. Jesus disse: você nunca leu o que Moisés disse? Ele disse: eu quero dizer para você como é que é. Aí ele contou, São Mateus 19, disse: se uma mulher foi infiel, não é? No seu voto, no seu casamento, enganou seu marido, foi fornicar e adúltero, o homem então tem direito de repudiar sua mulher para casar com outra. Mas nunca diz assim: a mulher tem direito de repudiar o marido. Mas é fácil você querer, não, mas nós estamos numa época, a Constituição do Brasil tem direitos iguais para todos, como homem e mulher. Jesus nunca disse isso. E quando você pega alguém que tem o Espírito de Cristo, você vai lá, 1 Coríntios capítulo 7, verso 10. Não eu, mas o Senhor ordena que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar. Este é o ensinamento de Cristo. Agora não adianta a sociedade querer mudar isto. Pastores mudaram isso, denominações mudaram isso, mas isto foi o que Cristo falou. Então o Espírito de Cristo, ele se sujeita, viu? Ele se sujeita, ele não se contradiz. Foi esta a razão que o irmão Branco disse: não há dois Espíritos Santos, não existe duas verdades na terra, não existe tal coisa como duas ideias corretas. Ou uma é falsa ou a outra é falsa.
E nós precisamos aqui entender o que é verdadeiro. A única coisa, a única verdade que existe não sou eu, nem minha ideia, nem o meu gosto, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o ponto final para qualquer situação. Verdade absoluta. E esta é a maior das dificuldades que o mundo chamado cristão enfrenta. Atravessar o Jordão nunca teve dois significados, só tem um. Só tem um. E isto é a dificuldade: fazer morrer a si mesmo. Agora pare um pouquinho aí. Por que que o maior inimigo que eu tenho sou eu? Porque eu não tenho coragem de me entregar, de me render, sabe? Este é o grande problema do mundo chamado cristão. Escute bem o que eu estou dizendo. Pouquíssimas são as pessoas que realmente entregaram suas vidas a Jesus. Fazer parte de uma igreja, ou mesmo da mensagem, não quer dizer nunca que você entregou sua vida a Jesus. E você vai atrás e vê que as pessoas nunca atravessaram o Jordão. Elas têm suas opiniões, ela tem suas ideias, ela tem seu gosto. Ela não sabe, como é que eu disse aqui, era do quê? Do vencedor. Sabe que a última coisa que eles tinham que fazer depois do tempo de prova era passar o Jordão. Atravessar o Jordão, eles já estavam pisando na terra da promessa. Mas essa é a dificuldade do mundo chamado cristão, é fazer morrer a si mesmo. Às vezes você veio num tempo de prova, chegou o momento, esta é a hora definitiva, este é o momento, esta é a sua oportunidade, você vai ter que cruzar. Este é o que o Espírito Santo faz, assim ó, assim mesmo. Escutem aqui, quantos aqui gostariam de ser realmente liderados pelo Espírito Santo? Ele não liderará a sua vida se você não a entregar. Preste atenção, que os nossos problemas nascem deste ponto. Chega aqui e empacam, não dão conta de se renderem e dizer assim claramente, ó, seja feita a tua vontade. Meu pai me criou assim, meu pastor me criou assim, na denominação eu aprendi assim, e lá no mundo eu fui criado assim. E eu vou dizer, são poucos aqueles que querem ser dirigidos. Sabe o que eu estou falando em outras palavras? São poucos aqueles que querem ser cordeiros. A hora de atravessar é esta. A hora de chegar na era do vencedor é esta. E a última etapa desta jornada que você precisa de vencer é a si mesmo.